Olá! Na aula de contabilidade de hoje, nós vamos tratar de despesas e receitas antecipadas, provisões, ativos e passivos contingentes. Então vamos lá. O que é uma receita antecipada? Vamos entender isso. O que é? É um recebimento antecipado de receitas referentes a períodos subsequentes. O que quer dizer isso, gente? Que a receita ela foi recebida e não foi realizada. Por quê? Ainda não ocorreu o fato gerador dessa receita. Ela foi recebida, mas ela ainda não aconteceu contabilmente falando. Então vamos entender como é que é isso. Ó. Um exemplo. Cliente adianta um pagamento para a empresa. Esta tem que entregar algo no futuro, um produto ou um serviço. Portanto, tem uma obrigação, essa empresa tem uma obrigação com o seu cliente. Então vamos pensar o seguinte, você ainda vai entregar um produto para a empresa ou ainda vai prestar o serviço, mas ela já te adiantou o dinheiro. Esse dinheiro ele tem que ser registrado na contabilidade. Mas já ocorreu a receita? Não. Por quê? Porque o bem não foi entregue nem o serviço prestado. Então não há que se falar em receita realizada. A receita ainda vai acontecer. Então, como é que contabiliza isso? Eu vou debitar banco, vamos supor que seja pago com cheque ou depositado no banco o dinheiro, o valor, e vou acreditar adiantamento de clientes, é uma conta do passivo, porque a empresa ela tem uma obrigação de entregar um produto ou serviço. Isto em respeito ao princípio de competência. Só vai ocorrer o fato gerador dessa receita quando houver a entrega do bem ou a prestação do serviço. Vamos lá no exemplo 2. A empresa recebe o pagamento de aluguel adiantado. Então ela tinha uma receita de aluguel para receber, adiantar, ela alugou um imóvel, tinha essa receita para receber. Essa receita já aconteceu? Não. Vamos supor, dia 1º do mês ela alugou o imóvel. Somente no dia 1º do outro mês é que vai ocorrer o fato gerador da receita. Ou seja, ou no final do mês, né, na realidade. Mas o inquilino já paga antecipadamente esse aluguel. Paga do ano inteiro, por exemplo. Então, tem-se aí uma receita antecipada. Como que é a contabilização? Débito de banco e crédito de aluguéis passivos a vencer. É uma conta do passivo. Por que aluguel passivo? Tarcísio, mas ela não é um valor que ela vai receber referente a aluguel. É um passivo a partir do momento que a empresa recebeu o adiantado e ela deve ao inquilino. Deve o quê? Deixar o inquilino utilizar o imóvel. Então, cada mês que o inquilino utilizar o imóvel é 1/12 que o inquilino passa a perder o direito e a empresa reconhece a receita. Então eu ponho aqui, vamos supor que fosse R$12.000. Passou o primeiro mês de aluguel, R$1.000 desses 12.000, vai acontecer o quê? Eu vou debitar aluguéis passivos a vencer e vou acreditar uma receita com aluguel. Todo mês eu vou fazendo isso. Você não entendeu? Volta essa parte do vídeo e escuta novamente. Mas é isso, é uma receita antecipada. Eu só vou reconhecendo a receita a partir da ocorrência do seu fato gerador. O que é o fato gerador no caso do aluguel aqui? O inquilino ter utilizado o imóvel um mês referente àquela antecipação. Como que fica no balanço patrimonial essa receita antecipada? Fica lá passivo, circulante, adiantamento de clientes e no caso do aluguel, aluguéis passivos a vencer. Porque são contas credoras, então ela vai normal lá no passivo. O que é uma despesa antecipada? É o inverso, olha aqui, ó. É o pagamento antecipado de despesas referentes a períodos subsequentes. O que significa isso, gente? Despesa paga e não incorrida. Respeitando o princípio de competência, eu não posso reconhecer a despesa. Eu tenho uma despesa para pagar que vai vencer daqui a um mês. Paguei agora, não ocorreu o fato gerador dela. Então, isso é uma despesa antecipada. Quando vai ocorrer? Quando chegar no final do mês. Vamos ver alguns exemplos. A empresa adianta um pagamento para seu fornecedor. Este que tem que entregar algo no futuro, ou um produto ou um serviço. Portanto, o fornecedor tem uma obrigação para com a empresa e esta um direito. Então, como é que ficaria a contabilização? Toda vez que a empresa adianta um valor para fora, a gente chama isso de uma despesa antecipada, está aqui uma despesa antecipada, mas vocês vão ver que no final das contas,
Se for um fornecedor, isso não vai virar uma despesa. Olha aqui, ó, adiantamento a fornecedor. Isso é um pagamento antecipado na realidade, tá, gente? Porque olha para você ver, eu vou fazer um débito de adiantamento a fornecedor, é uma conta do ativo, que a empresa tem um direito de receber algo. E um crédito de banco. Vamos supor que seja mercadoria que ela vai receber. Se ela vai receber mercadoria vai para estoque, não é? Então o que vai acontecer? Se ela receber, ela não recebeu a mercadoria ainda, ela só saiu o dinheiro do banco e adiantou um dinheiro para o fornecedor. Na hora que a empresa for receber essa mercadoria, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que debitar mercadoria, não será despesa, e crédito de adiantamento a fornecedor. Mas vamos supor que seja um serviço que esteja sendo prestado. Então a empresa teve o quê? Recebeu a prestação do serviço. Se ela recebeu a prestação do serviço, o que ela vai fazer? Ela vai debitar despesa com serviço e vai creditar adiantamento a fornecedor. Porque serviço não tem como você estocar. Então, no caso do serviço, é uma despesa antecipada. No caso de um estoque, seria o que? Um estoque que você está tendo antecipadamente. Mas não, a contabilização em relação ao adiantamento vai ser o mesmo. Adiantamento a fornecedor. Se o fornecedor te entregar uma mercadoria, você vai contabilizar isso depois, vai creditar adiantamento a fornecedor e vai debitar a mercadoria. E se for um serviço? Uma despesa com serviço. Por isso que a gente colocou despesa antecipada. Então, por que isso tudo, gente? Princípio de competência. Eu só posso reconhecer a despesa no momento da ocorrência do seu fato gerador. Quando você adianta o dinheiro de um serviço antecipadamente para o seu fornecedor, ele já te prestou o serviço? Não. Então você passa a ter um direito. Direito de quê? Receber a prestação do serviço. A partir do momento que ele presta o serviço, você reconhece essa despesa com serviço. Tranquilo? Exemplo 2. A empresa paga um aluguel adiantado. Então, ó, ela tem um aluguel para pagar. Ela alugou um imóvel 12 meses. Pagou 12 meses adiantado esse aluguel. Então, ela tem uma despesa que ela pagou antecipadamente. Essa despesa ela vai sendo reconhecida mês a mês. Então, ó, eu vou debitar aluguéis ativos a vencer e vou creditar banco. Por que aluguéis ativos, tá? Se ela está pagando o aluguel? Porque a partir do momento que ela adianta o valor do aluguel, ela passa a ter um direito. Direito de quê? De usufruir o imóvel. Então, vamos supor, pagou 12 mil referente a aluguel de um ano, essa empresa. Passou o primeiro mês, o que ela vai fazer? Ela vai debitar despesa com aluguel e creditar aluguéis ativos a vencer no valor de R$1.000. Não foram 12 meses? 12 mil reais? R$1.000 por mês? Todo mês ela vai creditar aluguéis ativos a vencer em R$1.000 e vai reconhecer a despesa, débito, despesa com aluguel. Isso por causa do princípio de competência. Bom, não entendeu até aqui? Gente, sugestão, volta o vídeo e dá uma olhada novamente, pensa. Se precisar, pega um livro como suporte, que é interessante, tá? Você fazer isso. Vamos agora, como que fica lá no balanço patrimonial despesa antecipada? Ó, ativo circulante, por exemplo, adiantamento a fornecedores, vai lá no circulante, aluguéis ativos a vencer nos circulantes. Se ela pagou um ano de aluguel, né, gente? Se ela pagar mais de um ano, você vai ter aluguéis ativos a vencer uma parte lá no realizável a longo prazo, tá? Aqui eu estou considerando um ano só, então estou considerando que é circulante. Vamos trabalhar agora a questão das provisões e contingências passivas e ativas. Gente, antigamente se tinha a figura da provisão em operações normais da entidade. Hoje isso não acontece mais, eu vou explicar como é que é isso. Vamos lá então. Ó. O que é considerado uma provisão? É um passivo de prazo ou valor incertos. Então, peraí, vamos ver duas coisas aí. Primeiro, que é passivo. Não existe provisão no ativo. Provisão só pode ser no passivo, uma conta do passivo. E o prazo e o valor tem que ser incertos. Ó, não pode ser passivo de derivado de operações normais da entidade. O que significa isso? Olha, eu tenho que pagar no final do ano eu vou pagar 10º. Passou o primeiro mês que o trabalhador prestou o serviço, ele já não faz jus a 1/12 do 13º? Sim, então eu tenho que reconhecer isso. Antigamente, isso era reconhecido como uma provisão, mas não pode ser reconhecido por uma provisão, porque, gente, se não me falha a memória, é o CPC 25, tá? Se não me falha a memória.
Porque isto não pode, a provisão é o passivo de prazo ou valor incertos. Isso que eu falei, o prazo é certo, final do ano tem que pagar. E o valor? O valor é certo, 1/12 do salário do funcionário. Provisão para as férias, antiga provisão para as férias, a mesma coisa. Como é que chama isso, essa antiga provisão para férias e 13º salário? Hoje se chama 13º salário a pagar, férias a pagar. Por quê? Não é uma provisão. A provisão não pode decorrer de operações normais da entidade ou da empresa. Não pode. Então é 13º a pagar. Imposto de renda a pagar. Não pode ser mais figurado como provisão. Faz parte da atividade normal da empresa e o valor, no caso, é certo. E a provisão tem que ser valor incerto. Prazo ou valor incerto. No caso 13º, férias e R, o valor e o prazo são certos, não são incertos. Não há incerteza aí. Por isso que não podem ser considerados provisões. Então tá, Tarcísio. Vamos fazer uma comparação aqui então entre passivo e provisão. Passivo, obrigação presente com prazo e valor certo. 13º salário é um passivo com obrigação presente, é uma obrigação presente com prazo e valor certo. Porque o funcionário faz jus a 1/12, você já sabe quanto que é 1/12 e quando que você vai ter que pagar. Provisão é uma obrigação presente, porém você não sabe quando vai ter que pagar e o valor também é incerto, você não sabe quanto vai pagar. Então vamos dar um exemplo de provisões? Provisão para contingências trabalhistas. Por exemplo, funcionário entrou com uma ação na justiça. Depois nós vamos explicar isso com mais detalhes, mas olha, funcionário entrou com uma ação na justiça. A empresa, quase certo que ela vai perder essa ação, mas ela sabe quando e o valor que ela vai ter que pagar? Não, ela tem uma estimativa, mas ela não sabe ao certo. Então é uma provisão. Provisão para contingências cíveis, alguma ação na área civil contra a empresa. Então ela sabe o valor e sabe quando vai pagar? Não. Provisão para compensações por quebra de contrato. Então, caso a empresa quebre um contrato, aconteça a quebra de um contrato, ela sabe quanto que ela vai pagar, ou ela pode até saber mais ou menos quanto ela vai pagar, mas ela sabe quando isso vai acontecer e quando ela vai pagar? Não. Então, são exemplos que são trazidos em livros sobre provisão, gente. Então, a provisão, ela é um passivo, é um passivo. Porém, ela tem prazo e valor incertos. Então vamos entender a contabilização de uma provisão. Você vai debitar, por exemplo, contingência trabalhista, despesa com contingência trabalhista, você já reconhece a despesa, e crédito, provisão de contingência trabalhista. Você já reconhece como um passivo. Você já saiu a despesa, o dinheiro não saiu do banco ainda, tá vendo? Quando ocorrer o pagamento efetivo, você vai debitar. Vamos supor que seja pelo mesmo valor que você estimou. Você deu a sorte de estar estimado o mesmo valor. Você vai debitar provisão para contingência trabalhista e vai creditar banco, porque o dinheiro vai sair do banco. Mas na provisão, você vai debitar despesa com contingência trabalhista e vai creditar provisão para contingência trabalhista. Mas, Tarcísio, toda vez que um funcionário entra em uma ação na justiça, por exemplo, vai reconhecer como provisão? Vamos ver que não. Vamos falar de passivo contingente então. Então vamos pegar a provisão. A provisão é uma perda provável. Então, exemplo, a entidade foi acionada judicialmente e deve perder a ação. É bem provável que ela perca a ação. Há uma obrigação presente que provavelmente irá requerer saída de recursos. O valor é contabilizado como provisão e deve ser divulgada essa provisão. Então aqui nós temos uma perda provável, é uma provisão. Uma perda possível, ela é possível, mas não é provável. Então a entidade foi acionada judicialmente, mas provavelmente não perderá a ação. Ela tem mais chance de ganhar do que de perder. Mas tem chance de perder? Tem. Então olha aqui, tem uma chance razoável de perder. Então, há a obrigação possível que pode requerer, mas que provavelmente não deverá requerer, a saída de recursos. Nenhuma provisão, nesse caso, deve ser reconhecida. Deve ser divulgado um passivo contingente. Aí, gente, nós temos um caso de passivo contingente, que é o quê? Há a possibilidade de perder, mas é pouco provável que a empresa perca. Então, eu não vou fazer nenhuma contabilização.
Lá nas notas explicativas eu vou divulgar lá um passivo contingente. Há a possibilidade da empresa ter que desembolsar esse recurso. Mas como há mais possibilidade dela ganhar do que de perder, então isso é um passivo contingente. Questão de prudência, gente, e conservadorismo. Todos os casos que eu estou falando aqui. Agora, a perda remota. É muito pouco provável que a empresa perca essa ação. É quase inexistente, é muito remota. Então, há uma obrigação possível cuja probabilidade de sair de recurso é remota. Nenhuma provisão deve ser reconhecida, nenhuma divulgação é exigida. Não temos o caso aqui de um passivo contingente. Não se faz nada. Você viu 3 situações diferentes? Há uma probabilidade, uma grande probabilidade da empresa ter que desembolsar um recurso. Só não sabe o valor e quando. Provisão. É possível a perda. Há essa possibilidade. Mas ela tem mais tendência a ganhar do que a perder. Então é um passivo contingente. Agora, é muito pouco provável que ela perca. É muito difícil essa empresa perder essa ação. O funcionário está pedindo uma coisa absurda. Tem nada a ver. Não se faz nada. O funcionário está pedindo algo que é discutível. Então, passivo contingente. O funcionário está pedindo algo que realmente ele tem razão. O tribunal tem dado ganho de causa. Provisão. Entenderam a diferença? Vamos ver agora, então, ativo contingente. Eu não há que falar em provisão para o ativo, gente, só para o passivo, porque a provisão é um passivo. Então, é um recebimento provável ou possível, no caso do ativo contingente. É aquele caso que eu falei, a empresa moveu uma ação judicial, mas provavelmente não perderá a ação. Há um direito possível que pode ensejar a entrada de recurso. Então eu vou divulgar um ativo contingente lá na nota explicativa, mas não há contabilização quando a empresa tem a probabilidade de receber um recurso. Então, e por outro lado, o ganho é remoto, é muito pouco provável que a empresa ganhe. Então, a entidade moveu uma ação judicial, mas a probabilidade dela ganhar a ação é remota, quase inexistente. Então há direito possível cuja probabilidade de entrada de recurso é remota. Nenhuma divulgação é exigida, não se faz nada. Se estiver no meio do caminho aí, há uma possibilidade, mas assim, é incerto. Aí vai depender muito do contador, gente, mas eu entendo que é o seguinte, vamos para o princípio da prudência e conservadorismo. Maior valor para o ativo, maior valor para o passivo, e menor valor para o ativo. Assim, está meio a meio, é discutível, igual fica lá no passivo contingente. Não, então é melhor não divulgar. Divulgue quando a empresa, há um ativo contingente, na minha opinião, quando a empresa tem uma possibilidade maior de ganhar. Se ela tem até meio a meio ali, é discutível, melhor não divulgar nada. Princípio da prudência e conservadorismo. Já no caso do passivo, não, tem sim, está meio a meio ali, está discutível, passivo contingente. Porque é um passivo. No caso do ativo, só se tiver uma certeza maior de ganho do que de perda. Aí é um ativo contingente. Fora isso, não divulgue. Por quê? Princípio da prudência e do conservadorismo. Maior valor para o passivo, menor valor para o ativo. Gente, volta à aula, assiste mais uma vez. São vários conceitos que a gente traz aqui. E, mais uma vez, muito obrigado pela audiência no meu canal.